Bem, meus alunos do terceiro ano regular, espero que vocês estejam bem, que esteja tudo em paz com vocês aí, tá? Nós vamos iniciar um novo conteúdo aqui, seguindo a programação da área de física, da matéria de física, tá? Então, o que nós vamos falar sobre hoje? Não sei se vocês lembram, mas eu vou relembrar vocês que existem cargas elétricas e essas cargas elas podem ser positivas e negativas. E eu tinha comentado também que quando você tem situações em que você tem cargas elétricas positivas ou cargas elétricas negativas, você tem uma força de repulsão, tá? Forças de repulsão. E quando você tem cargas de sinais opostos, você tem uma força de atração. Tá? Vocês lembram de uma brincadeira que eu fiz? Que os opostos se atraem? Então, sinais iguais, força de repulsão, sinais iguais, força de repulsão e sinais diferentes, força de atração. Procurem pegar um par de ímãs e tentem ficar brincando com eles. Dependendo da posição que você colocar o ímã, você vai ver que ele ou vai ter uma força de repulsão, você vai sentir na sua mão que ele vai ter uma força de repulsão, ou ele vai ter uma força de atração, dependendo de como você for segurar o ímã. E é possível você determinar essa força de interação entre essas cargas, tá? Então, como é que você calcula isso? Você vai usar a lei de Coulomb, tá? A lei de Coulomb afirma assim que a força entre as cargas é igual a K0 vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Bom, então vamos lá. Vamos por partes. Esse F aqui a gente chama de força eletrostática e a unidade dela é em Newton e o símbolo dela é N. K0 é uma constante, a gente chama de constante eletrostática. Ele vale 9 vezes 10 a nona. Tem uma unidade aqui, mas vocês não precisam se preocupar com essa unidade. É uma unidade muito grande para vocês ficarem se preocupando. O mais importante é que a constante vale 9 vezes 10 a nona. Módulo de Q1, o módulo da carga 1, tá? A unidade da carga elétrica é em Coulomb e o símbolo é C. E o módulo de Q2, né, módulo da carga 2, também a unidade dele é em Coulomb, tá? O símbolo dele é C. Lembrando que módulo de um número é o seguinte, tudo que entra dentro do módulo ele sai positivo. Então, por exemplo, se entra mais 2, ele vai sair mais 2, ele já é positivo. Agora, se entra menos 2 dentro do módulo, ele vai sair mais 2, tá? Todo número que entra negativo dentro do módulo, ele sai positivo, tá? E D é a distância entre as cargas Q1 e Q2, tá? E ele é dado em metros, o símbolo dele é M. Lembrando que a gente não usa a unidade de Coulomb direto, tá? Coulomb é uma unidade muito grande, então a gente acaba usando submúltiplos do Coulomb. Tá? E então eu tinha passado em aulas anteriores que a gente usa essa tabela aqui, tá? Então quais são os submúltiplos mais comuns do Coulomb? Você tem o milicoulomb, o microcoulomb, o nanocoulomb e o picocoulomb. O símbolo desses caras, milicoulomb é MC, microcoulomb é o MiC, Mi, letra grega, tá? Nanocoulomb NC e o picocoulomb PC. Qual que é a relação dos submúltiplos? 1 microcoulomb equivale a 10 elevado a menos 3 coulomb. 1 microcoulomb, 10 elevado a menos 6 coulomb. Nanocoulomb, 10 elevado a menos 9 coulomb. E um picocoulomb, 10 elevado a menos 12 coulomb. Essa é a relação dos submúltiplos em relação à unidade de Coulomb. Aplicando então a fórmula que nós vimos agora,
nesse exercício resolvido, tá? Então você tem duas partículas elétricas que estão fixadas a 3 milímetros uma da outra, tá? Suas cargas elétricas elas são idênticas, ou seja, Q1 e Q2 são iguais, idênticas, tá? Iguais a 2 nanocoulomb, tá? Observação aqui que é um submúltiplo do coulomb, tá? Igual, tem que verificar na tabela anterior quanto que vale 2Nc, tá? E essas cargas elas são positivas. Determine a intensidade da força eletrostática, sabendo que o meio é vácuo, tá? E a constante eletrostática, o famoso K0, é igual a 9 vezes 10 a nona, 9 vezes 10 a nona, unidades do SI. Lembra que eu falei? Não se preocupem com a unidade da constante eletrostática, tá? Então, pessoal, para a gente entender melhor o exercício, nós vamos usar esse esquema aqui, tá? Nós temos duas cargas aqui positivas, tá? Essas duas cargas eles estão a uma distância de 3 milímetros e o valor dessa carga é de 2 nanocoulomb e o valor desta outra carga é de 2 nanocoulomb. Então, você tem forças de repulsão. Do enunciado, nós podemos retirar as seguintes informações. O K0, que é a constante eletrostática, vale 9 vezes 10 a nona unidades do Sistema Internacional. A distância é 3 milímetros. Só que na fórmula lá, ele fala que a unidade tem que estar em metros, não em milímetros. Então, você tem que transformar 3 milímetros para metro. A gente sabe que 3 milímetros ele é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros, tá? A carga Q1 é 2 nanocoulomb, tá? Só que a gente não pode trabalhar com nanocoulomb. Então, se a gente observar aquela tabela lá que a gente passou agora recentemente, nós podemos verificar que o N, que é o nanocoulomb, vale 10 a menos 9. Então, 2 nanocoulomb é 2 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. E a carga Q2 é igual à carga Q1. Então, ele vale também 2 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Então, pela lei de Coulomb, a força eletrostática é dada por K0, que é a constante eletrostática, vezes o módulo de Q1, vezes o módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, substituindo os valores, nós temos que a força eletrostática é igual à constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo de Q1, 2 vezes 10 a menos 9, e o módulo de Q2, 2 vezes 10 elevado a menos 9, tá? Lembrando que, como a carga Q1 e Q2 é positivo, quando ele cai aqui dentro do módulo, ele já permanece positivo aqui, tá? E dividido pela distância ao quadrado, a distância é 3 vezes 10 a menos 3, elevado ao quadrado. E aí eu vou resolver primeiro esse cara aqui, ó. 3 vezes 10 elevado a menos 3, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então, como é que eu resolvo isso? Propriedade distributiva. Eu vou elevar esse 3 ao quadrado e o 10 elevado a menos 3 ao quadrado também. Então, vai ser 3 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado vai dar 9. E 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado é potência de potência. Então, você vai conservar a base, que é 10, e vai multiplicar os expoentes. Quais são os dois expoentes? O menos 3 e o 2. Então, você vai pegar o menos 3 vezes 2, então vai dar menos 6. Então, 3 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado vai dar 9 vezes 10 elevado a menos 6. Bom, pessoal, eu vou reescrever aquela conta anterior, só que eu vou destacar as potências em vermelho, tá? Então, é a mesma coisa que estava na conta anterior, só que desta vez eu coloquei em vermelho as potências.
os números normais, né, estão em azul e as potências em vermelho. Agora eu rearranjei a equação de cima. Então o que eu fiz? Eu joguei aqui para frente o que é número e o que é potência eu joguei para trás. É a mesma conta, só dividir aqui o que que está em azul, que são os números, tá? E as potências eu joguei para trás. Isso vai facilitar muito minha conta. Então, como 9 multiplica e divide aqui, eu posso cortar em cima com de baixo. 2 vezes 2 vai dar 4. Agora nessa parte aqui do vermelho, né? Então vou resolver primeiro esse carinha aqui de cima aqui, ó, tá? 10 a nona vezes 10 elevado a menos 9 vezes 10 elevado a menos 9. Tá? Isso aqui é uma multiplicação de potências de mesma base. A gente viu na revisão de matemática que quando você tem multiplicações de potências de mesma base, você vai conservar a base, que no nosso caso é 10, e vai somar os expoentes. Quais são os expoentes? É o 9 mais menos 9 mais menos 9. Então, ó, conserva a base que é 10 e soma os expoentes. 9 mais o menos 9 mais o menos 9. E o 10 a 6 você permanece aqui embaixo ainda. Aplicando a regra de sinal, mais com menos dá menos e mais com menos dá menos. Então vai ficar, a força vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a 9, menos 9 sobre 10 elevado a 6. O que resulta, este termo aqui, o resultado dele vai ser 10 elevado a menos 9, tá? Mais 9 com menos 9 dá 0. Aí sobra o menos 9, então vai ser 10 elevado a menos 9. Pessoal, eu cometi um erro aqui de transcrição. Aqui estava 10 elevado a menos 9. Aqui na linha aqui de baixo eu tinha colocado mais 6. Na realidade é menos 6, tá? Então é 10 elevado a menos 6. Aqui vira 10, continua 10 a menos 6, 10 a menos 6 e 10 a menos 6. Tá? Aqui também 10 a menos 6. Tá? Eu cometi um erro aqui de transcrição. Tá? Então, nós chegamos às seguintes situações. Força igual a 4 vezes 10 elevado a menos 9 sobre 10 elevado a menos 6. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Quais são os dois expoentes? O menos 6, o menos 9 e o menos 6. Então, vai ficar menos 6, menos 6. Tá? Então, menos 9, menos 6. Então, pela regra de sinal, menos com menos vai dar mais, tá? Então, vai ficar menos 9 mais 6.